da perda do sentido do pertencimento à ordem franciscana secular e à santidade. Eu utilizei esse termo "a santidade", né, com o prefixo "a" de negação, né, a santidade. Quer dizer, o subtítulo tenta precisar esse sentido, esse significado, né? Então, a santidade é da perda do apetite pela atração da santidade. Para um retiro espiritual franciscano secular. O Senhor vos dê a paz. Docíssimos irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, especialmente os irmãos franciscanos seculares da Fraternidade Regional do Nordeste, P1, Paraíba e Rio Grande do Norte. Desejo compartilhar com vocês esta meditação. Eu sou o irmão Marcos Érico, atual coordenador de formação. Uma meditação, um retiro espiritual sobre nosso pertencimento à Ordem Franciscana Secular e do grave pecado de não cumprir a regra da OFS. Vou tentar retirar alguns aspectos da sombra, da indiferença, para trazer à luz a clareza do problema. Quero focar nos próximos vídeos formativos, nos próximos podcasts, nos aspectos positivos de nossa espiritualidade franciscana secular. Mas antes, sinto que preciso tocar o dedo na ferida ou mostrar as dificuldades que, se não resolvidas, comprometerá qualquer tentativa de uma renovação de nossa ordem. O objetivo dessa meditação é levar algum irmão e irmã a fazer um verdadeiro exame de consciência, numa atmosfera séria, mas serena e orante, sobre sua responsabilidade no cultivo ou na desidratação ou desnutrição de sua vida vocacional franciscana. O foco aqui não é a de manter um status quo, de maquiar um rosto ressacado, de embelezar a aparência visível e externa, deixando, porém, o interior e o escondido esquecido e caótico. Não quero conduzir a tua atenção para os aspectos externos, administrativos, burocráticos da instituição. Também não estou dizendo que é para deixar esses aspectos de lado. Ao contrário, esses aspectos institucionais protegem o carisma e, portanto, são fundamentais. Mas, se só se fala destes aspectos, se só tem olhos para ver o institucional, administrativo e burocrático, se só vê a ordem como uma empresa, então é um mau sinal. É um sintoma de alguém ou mesmo de uma fraternidade sem verdadeira vida. Está enfermo ou enferma de uma doença mortal e talvez ainda não se deu conta. Mas os sinais de morte irão necessariamente intensificar-se. Um organismo institucional sem espiritualidade, sem espírito, é um corpo morto, sem vida. Isso não cheira bem. Às vezes, entretanto, este fenômeno fica muitas vezes camuflado e aparece enquanto sintomas, como a necessidade de muitas reuniões, de se discutir, fazer muitos subsídios, de fazer muitos planejamentos, mas, no fundo, são artimanhas inconscientes para protelar um verdadeiro engajamento que, de fato, produza verdadeiros frutos e ações concretas. Outras vezes, estamos tão anestesiados com nossa falta de entusiasmo e com nossa assantidade, ou seja, nossa completa falta de apetite ou de atração pela santidade, que, no fundo, a ordem franciscana secular não diz mais nada para mim. Mas, por comodidade e amizade, continuo nela, sem nem mesmo saber por que continuo. Se sou privado de espiritualidade, ou o que é o mesmo, se a espiritualidade não é o essencial, então preciso me agarrar
ao corpo exterior da instituição, aos cargos, para poder fazer alguma coisa ou mostrar que faço alguma coisa. Você, meu irmão e minha irmã, professo na ordem franciscana secular. Contempla a tua vida em tua fraternidade. Examina a tua consciência. Buscas com entusiasmo a santidade franciscana secular? A vida em fraternidade te fortalece em tua identidade espiritual e te ajuda a testemunhar Cristo franciscanamente no teu estado secular? Você sente alegria e espera com boas expectativas os dias de reunião de tua fraternidade? Ou antes, esse dia é um peso, porque você prefere descansar, passear, ir para um churrasco ou simplesmente ficar em casa? Já que tem de ir para as reuniões, então você vai. Mas, entretanto, espiritualmente, você não está com teus irmãos, porque está concentrado em outro lugar, pensando em outras coisas e nervoso com a hora que não chega para você logo estar livre para fazer o que gosta? Não tens gosto de estar com teus irmãos e irmãs? Se, irmão ou irmã, tua situação espiritual é esta, e então tua vida vocacional ou morreu, ou está definhando, agonizando, é preciso que faças um retiro espiritual, tenhas um acompanhamento espiritual para tomar uma séria e decisiva decisão para o bem de tua alma. Ou sai de vez da ordem, ou busca e pede em oração a Deus uma segunda conversão, o dom da vida de penitência. Se estamos com frio, só irá passar se nos aproximarmos do calor. Do mesmo modo, se estamos frios espiritualmente, sem vida espiritual, precisamos nos aproximar precisamente da vida fraterna e da espiritualidade para que este calor fraterno e do carisma arda sem nos consumir. Para o bem e para o mal, tanto o bem quanto o mal são contagiantes e se espalham por toda a fraternidade. Se um membro do corpo está doente, todo o corpo está ou provavelmente ficará. No passado, se falava muito criticamente sobre a estratégia do avestruz, que, diante do perigo, se limitava a colocar a cabeça no buraco. Sabemos que ignorar um problema não significa resolvê-lo. Isto porque, como facilmente se comprova, ignorar o problema não faz com que o problema deixe de existir. O avestruz, na verdade, não utiliza deste método como habitualmente escutamos. O avestruz não ignora o problema como se o perigo por mágica deixasse de ser periculoso. Ao contrário, o avestruz abaixa o pescoço e encosta no chão para sentir as vibrações da aproximação do inimigo. Também é um modo de se camuflar do perigo, não ignorando-o, mas justamente porque vê com clareza a aproximação do inimigo. Nosso inimigo, meus irmãos e minhas irmãs, não é o outro, mas somos nós mesmos. Somos nós mesmos, nossa falta de conversão, nossa falta de desejo de buscar com radicalidade a santidade e de ter uma vida penitente. Claro que diante de alguns sintomas que nosso corpo apresente, possamos pensar e por medo tomar a decisão de não ir ao médico, por exemplo. Se eu não for ao médico, alguém pode pensar, e se fizer exames, vai aparecer doenças que nem imagino. Melhor então não ir. Melhor deixar quieto. Evidente que, se após a consulta e exames médicos formos diagnosticados com alguma doença,
tais exames apenas revelaram ou revelariam a doença que já estava em mim e talvez eu não sabia. Nesse caso, diante da doença, sendo corretamente diagnosticado, sabendo do que se trata, então posso me dispor aos tratamentos que me levarão à cura. A atitude de esconder a doença, de não enfrentá-la, retira a possibilidade de ser curado. Então, colocar o dedo na ferida, apresentar uns sintomas de dores ao médico, fazer um diagnóstico fraterno, sereno e lúcido de nossa fraternidade e de nossa ordem franciscana secular, não significa nem pessimismo, nem fuga do problema, nem como um motivo para auto-justificar nossa falta de envolvimento diante do problema. Mas é preciso a coragem de fazer isto para, primeiro, termos consciência do problema como, de fato, um problema que precisa ser compreendido e, segundo, buscar solução, cura, libertação dessa dificuldade. Tudo isto numa atmosfera de oração, com muita fé em Deus e confiança em nosso carisma. Pretendo em futuros vídeos, em futuros podcasts, me ocupar, digamos, nos aspectos mais positivos. Isto é, desejo compartilhar com vocês aspectos de nossa espiritualidade franciscana secular. Compartilhar leituras e descobertas sobre a beleza de nosso carisma, de nossa tradição espiritual, tanto nas fontes franciscanas de Francisco e da Fraternidade Primitiva, de Clara e das Primeiras Irmãs, de como os terceiros aparecem nos textos das fontes franciscanas. Mas também trazer algo da vida e dos escritos de nossos beatos e santos franciscanos seculares, daqueles e daquelas que a Igreja oficialmente elevou à honra dos altares, colocando como modelo do seguimento de Cristo e que, portanto, nos ajudam a viver a nossa vocação franciscana secular. Mas sinto que todo este empreendimento, caso eu e outros irmãos e irmãs de fato façamos, não deve ignorar a realidade de muitas de nossas fraternidades. Seria uma alienação espiritual de nossa parte. Não podemos deixar de estudar, de viver, de partilhar leituras e experiências de nossa tradição espiritual. Isso nos sustenta, nos anima e nos constrange a observar o Santo Evangelho. É alentador e consolador o exemplo de muitas fraternidades e de uma gama de inúmeros irmãos e irmãs que vivem com radicalidade sua vocação franciscana secular, na maioria das vezes sem holofotes e sem aparecer. Mas também não podemos deixar de ver o problema de falta de vida espiritual e de chamar a atenção para a necessidade de uma renovação espiritual na maioria de nossas fraternidades. Tem fraternidades que não têm sede e encontram dificuldades de se reunirem. Quando se reúnem na igreja, tem menos de 2 horas, porque outros grupos começam a chegar para se reunirem. Em muitas de nossas fraternidades que têm sede e não têm esse problema, ocorre, porém, estranhamente, uma cultura, uma atmosfera de não querer passar muito tempo na convivência fraterna, porque cada um tem outros compromissos. Isso precisa ser encarado com seriedade. Alguém pode dizer que a razão disto é a família. Outro pode querer justificar que trabalhou a semana toda e o domingo deveria ter tempo para descansar, passear, etc. E podemos elencar uma possível lista de justificativas. É preciso, porém, examinar bem, diante de Deus, lembrando do dia de nossa profissão, fizemos ajoelhados diante da igreja, na pessoa do sacerdote e do ministro de nossa fraternidade. Nós professamos viver o Evangelho como profissionais e não amadores.
Nós demos nossa palavra que iríamos viver a regra da UFS, vivendo por toda a vida em fraternidade. É preciso verificar se as justificativas para não ir para as reuniões da fraternidade, ou quando ocorre de ir, quer que pouca coisa seja feita para não tomar muito tempo, preciso verificar se esta atitude é honesta, verdadeira, ou se não provém da mediocridade da vida, de não buscar viver, apesar de nossa fragilidade, a radicalidade da nossa regra. Somos livres em nossa vocação ou sentimos que somos escravos de algo, de alguém, de uma situação que nos limita em nossa missão? Se sinto que não busco seguir a via da penitência, que não tenho disponibilidade no exame de consciência diante de Deus, devo rezar a minha vida e minha vocação. Preciso me libertar dessa pessoa, dessa situação, de algo que impede da minha vocação se realizar com plenitude no serviço à ordem franciscana secular? Como Deus poderá nos santificar ou nos dar dons carismáticos se sabe que não pode contar com nossa disponibilidade e entrega à missão franciscana? Posso me libertar disto ou daquilo que impede a liberdade de minha vocação hoje? Luto e lutarei por essa liberdade, da qual só eu sou responsável? Ou sucumbirei a um suicídio espiritual, vivendo sem verdadeiramente viver, enlutado pela morte de minha vocação franciscana? Para mim, porém, apesar de tudo, nada justifica o não querer gastar o tempo com a convivência fraterna na fraternidade franciscana. São apenas 2 dias no mês, ou 2 finais de semana dedicados à ordem franciscana secular. 2 finais de semana. E mesmo assim, muitos irmãos faltam e nem sentem o constrangimento de faltar. Nem sentem a responsabilidade de ter de justificar a falta aos irmãos e irmãs, a toda a fraternidade, não só ao ministro ou ministra. Temos de ter maturidade de compreender que a vocação não é para meu bem-estar pessoal, pois Deus me deu minha vocação para a missão na fraternidade. Se falto com a convivência fraterna, não peco apenas contra mim, mas contra toda a fraternidade. Não procurar viver minha vocação é uma contribuição para diminuir a vitalidade e a força espiritual de toda a fraternidade, local, regional, nacional e internacional. Quanta responsabilidade! Evidentemente que, uma vez ou outra, nossa condição de seculares pode exigir essa ausência. Seja a família, seja o trabalho, seja a responsabilidade que assumimos em diversos setores da sociedade. Mas isto não pode ser com frequência. Devem ser situações extraordinárias, não podendo virar habitual, cultural, porque são apenas 2 finais de semana para a ordem. O habitual, a cultura, deve ser que 2 finais de semana, pelo menos, eu me dedicarei totalmente à minha ordem franciscana secular. O nosso entorno, familiares, amigos e paroquianos devem saber disso. Somos franciscanos. E não apenas devotos de São Francisco. Estamos dentro de uma ordem, de uma instituição. E isto deve ser a expressão de uma penitência pessoal que todos ao meu entorno devem rapidamente estarem cientes.
somos ou não somos penitentes? Quer dizer, somos ou não somos franciscanos? Devo ir para a ordem franciscana secular, para a minha fraternidade, 2 vezes ao mês, para uma convivência qualificada, na qual vou partilhar minha vida, vou ouvir meus irmãos, vou aprender sobre minha espiritualidade, vou renovar a grande alegria de estar com meus irmãos e irmãs de fraternidade, fortificando-me para minhas atividades, para as minhas tarefas cotidianas na família, no trabalho e nos diversos setores da sociedade. Esses 2 finais de semana vou trabalhar para o Senhor na minha fraternidade. O domingo é o dia do Senhor, Dies Domini, e nós somos irmão e irmã, um consagrado, uma consagrada dele. Portanto, devemos servi-lo na ordem, pelo menos 2 vezes ao mês, em nossa fraternidade e diariamente na nossa secularidade. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Ora, se falto constantemente às reuniões, se não apareço nos dias dedicados à formação, se só vejo meus irmãos e irmãs 1 vez ao mês, ou pior, a cada 2 ou 3 meses, como uma tal relação pode ter fortes vínculos fraternos? Como pode haver vida franciscana, sustentar uma vocação, alimentar uma espiritualidade? Em tais situações, somos mais íntimos e temos mais laços fraternos com pessoas do trabalho, da paróquia, da rua, do que com meus irmãos e irmãs da fraternidade franciscana. Eu sou um estranho para meu irmão ou irmã da ordem franciscana secular? Minha irmã ou meu irmão de profissão na ordem é um estranho para mim? Nesse caso, seríamos irmãos e irmãs de direito, por causa da profissão na UFS, mas não de fato, não realmente, pois em tais situações, no fundo, ser irmão ou irmã ressoa como algo artificial, sem corresponder à realidade, porque o sentimento é mais de coleguismo, de um conhecido distante, do que de um irmão e irmã na verdade, na vera. Ora, se a fraternidade é contaminada por essa atmosfera, então pouquíssimo ou nada se poderá fazer, porque todos chegam na fraternidade já inquietos e pensando na hora que terá de sair. Como nessa atmosfera teremos o tempo necessário da missa em fraternidade, para lembrar os nossos irmãos de fraternidade que já estão gozando da presença do Senhor. E o tempo conveniente para o café fraterno, partilhando do pão do trigo e do pão da vida. Como terá tempo de, na reunião, ler e partilhar o Evangelho? Como terá tempo de rezar a liturgia das horas, aprender a rezar as nossas orações como franciscanos e na forma franciscana de rezar? Como terá tempo para uma formação permanente antes do término da reunião fraterna? Ou como cultivar a nossa vida e vocação franciscana se não temos um segundo momento, uma segunda reunião no mês só para a formação permanente? Como cultivar minha formação, mesmo depois de professo, se não gasto meu tempo, nem individualmente, nem em fraternidade, com a formação permanente?
Como conhecer ou celebrar nossos santos e beatos franciscanos seculares se não há espaço e tempo para sequer conhecê-los? Como tudo isso pode acontecer em 1 ou 2 horas? Como continuar a ser franciscanos e franciscanas com essas disposições de preguiça, de falta de entusiasmo, de distanciamento da fraternidade, de não sentir o prazer de estar 2 fins de semana com os irmãos e irmãs de nossa ordem? Somos verdadeiramente uma ordem de natureza secular, com regra, constituições e estatutos, com um governo próprio, autônomo e independente, ajudando-nos a buscar, como reza a regra, a perfeição da caridade no estado secular. Não somos, pois, nem um grupo da paróquia, nem um movimento, nem uma pastoral. Sempre dizemos e escutamos isto, não é verdade? Mas sabemos mesmo o que isto significa? Nós compreendemos de fato o que isto significa e a ligação espiritual que temos com tantos irmãos e irmãs que há mais de 800 anos também professaram em nossa ordem? Nós prometemos viver a regra, professando publicamente. Nós lemos com frequência a nossa regra? Como vamos vivê-la se não a conhecemos? A regra é o evangelho, dirá alguém. A essência da regra, sim, é o evangelho. Na regra, somos obrigados a observar o evangelho. Mas como é isto? De que forma? Qual o modo, a forma, o jeito e trejeito do franciscano secular viver o evangelho? Quais são os elementos constitutivos de nossa forma de vida que a regra prescreve? Poderíamos enumerar, nós sabemos disso? Voltemos, retomemos. Diante da exigência de ter de participar de forma qualificada das reuniões, o que implica e exige o tempo adequado para fazer a experiência da convivência fraterna e da formação, alguém, motivado pela desmotivação, no espírito da mediocridade, pode dizer: mas nós não somos frades nem monjas, temos famílias, não podemos ter essa dedicação, etc. Realmente, não somos frades nem monjas. Somos seculares. E a nossa espiritualidade franciscana é secular, na secularidade. Nossa espiritualidade é franciscana, mas compreendida, desenvolvida na secularidade. As regras anteriores à regra renovada, atual, que professamos, têm a peculiaridade de prescrever o ter de fazer certas coisas. Nossa regra atual, adaptada ao nosso tempo, destacando nossa secularidade, avança em relação às regras anteriores, acentuando o ser e não o ter de fazer isto ou aquilo. Mas isto não retira a radicalidade de exigência das anteriores. No passado, os terceiros, casados e com filhos, tinham que vestir roupas simples, o hábito, porque sua presença já testemunhava a vida de penitência. Tinham que rezar às 7 horas canônicas como os frades e monges, inclusive matinas de madrugada. Os nossos antepassados só podiam comer 2 vezes por dia, exceto as grávidas e os trabalhadores manuais com trabalhos pesados, que poderiam fazer 3 refeições, etc. Tinham quaresmas específicas para se dedicarem, etc, etc, etc. Então, nós, mesmo sendo casados e com filhos, não podemos nos dedicar ao Senhor em nossa fraternidade franciscana 2 vezes ao mês?
Quem é ministro da Eucaristia, casado e com filhos, não serve ao altar vários dias na semana? Quem é catequista, casada e com filhos, não tem que realizar a catequese ao menos um dia na semana? Quem participa de movimentos sociais, mesmo sendo casado e com filhos, não tem que trabalhar no movimento mais de um dia na semana? Poderia multiplicar os exemplos, trazendo o testemunho de irmãos ateus, que são professores universitários, médicos, etc., que por obrigação da profissão precisam viajar, trabalhar em casa para além das horas do trabalho, com reduzido tempo para a família e o lazer. Mas, repito, nós, consagrados numa ordem secular, que prometemos viver a regra por toda a vida na fraternidade, não temos tempo de cumprir com nossa promessa apenas 2 vezes ao mês? Conhecemos a vida de nossos beatos e santos franciscanos seculares, casados e com filhos, do passado e desse século? Não faziam penitência? Então, para mim, não participar 2 vezes ao mês da fraternidade é falta de vitalidade, falta de vida de penitência, de assumir com radicalidade a vida franciscana secular. É, infelizmente, as tonalidades afetivas da mediocridade e da falta de coragem da santa perseverança. Dizia que esta falta de pertencimento à ordem franciscana secular, esta assantidade, ou seja, falta de apetite ou de atração de querer ser santo, isto é um pecado grave contra a regra franciscana. Não é algo apenas individual, mas tudo isto vira um contratestemunho. Não mostramos o carisma franciscano ao mundo, porque, sem frequentar a vida fraterna, não assumimos serviços, a fraternidade não realiza ações e, portanto, nós não mostramos o carisma. Ficamos escondidos. E, por outro lado, somos franciscanos. Quem de fora nos vê nessa situação, quem percebe essa perda de vitalidade, pode ter sua fé abalada. Ou então somos causa de descrédito da espiritualidade franciscana, da ordem franciscana secular, porque não somos quem deveríamos ser. Ao invés de testemunharmos a alegria da espiritualidade franciscana para os outros, somos uma pedra de tropeço. Antoine de Saint-Exupéry é o escritor francês, autor da bela e profunda obra O Pequeno Príncipe. Vou trazer 3 citações dessa obra, como que jogando 3 fachos de luz nessas sombras, possibilitando vermos com clareza o problema como problema e, ao mesmo tempo, o encaminhamento de solução, de saída do problema. Primeira citação. Abro aspas. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante. Fim da citação. O que podemos aprender com isto aplicando a esta meditação? A rosa, mas não uma qualquer, a tua rosa, quer dizer, aquela que tem uma relação singular contigo e que, portanto, ela é tua e tu és dela, é a ordem franciscana secular. Na igreja, como um grande jardim com diversas ervas, flores e rosas, das mais variadas cores e espécies, está a ordem franciscana secular, ao lado de outras ordens, grupos pastorais e movimentos de espiritualidade. Recebestes um dia, meu irmão e minha irmã, o dom da vocação franciscana secular,
e mesmo sem compreender plenamente, sentistes irresistivelmente uma atração pela beleza e perfume da rosa da UFS, a ponto de teres, por assim dizer, olhos só para ela. Era a menina de teus olhos. Dedicava-te a ela, e essa dedicação e desgaste de tempo por ela alegrava-te. Tu te sentias amado por Deus, grato pela vocação. Estar junto à tua rosa preenchia a tua vida de sentido. Não buscava mais nada. A tua rosa bastava. Isto porque tua rosa se tornou importante para ti. Tua rosa era a pupila de teus olhos. Tudo isto, toda essa afeição por e para a tua rosa, só foi possível por causa do tempo que perdeste com tua rosa. Foi a perda deste tempo com tua rosa que operou a maravilha, o milagre da alegria e do entusiasmo da tua rosa ser a tua rosa. Então, o fato de perderes tempo com tua rosa, com a ordem franciscana secular, é o que a tornou importante, especial, singular para ti. E assim, não é um tempo perdido, mas conquistado, apropriado. Se foi o tempo perdido com a ordem franciscana secular que a tornou importante para ti no passado, então a falta de tempo dedicado à ordem hoje tornará, pouco a pouco, infelizmente, como sendo sem importância alguma para a tua vida. Segunda citação. Se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo e eu serei para ti única no mundo. Fim da citação. Aprendemos que só ao perder tempo com a rosa é o que a torna importante. E assim, esse tempo perdido, na verdade, mostrou-se como um tempo conquistado, porque é só através deste tempo que a rosa se torna minha, tua. Algo só se torna uma afeição para mim, para ti, se dedicarmos nosso tempo, afeto e atenção. Agora, nesta segunda citação, continuando e amplificando essa compreensão, o escritor francês traz um verbo muito forte, a saber, cativar. O tempo perdido com a rosa, tornando-a importante, é o que a faz única no mundo. Esse tempo que qualifica essa relação com a minha rosa é o cativar. Quando cativamos alguém, teremos necessidade um do outro. Quando cativamos a ordem franciscana secular e, ao mesmo tempo, deixamos-nos cativar por ela, surgirá necessariamente uma necessidade entranhável dela por mim e eu por ela. Um amor esponsal, de escolha, de atração, de sedução. Cativar está relacionado com o seduzir, o afeiçoar, mas também com o deixar-se ser seduzido, ser envolvido, ser cativado. Cativar, pois, tem algo de conquistar, de tomar, de prender, de cativeiro. Ser cativado é, então, livremente entregar-se, ser cativo de: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ser seduzido ou afeiçoado cria em nós a necessidade de livremente entregar-se, de comprometer-se, de ficar cativo disto que tomou minha afeição. Meus irmãos e minhas irmãs, não é assim no matrimônio ou na vida religiosa? Do mesmo modo, deve ser nossa relação
com a ordem franciscana secular. Não pode ser um amor curioso, sem compromisso, um fica casual, quando o meu bem-estar pessoal desejar, mas deve ser um compromisso público para toda a vida. Isso deve ser renovado a cada dia, conquistado a cada dia, e agradecer ao final da jornada do dia ao nosso Pai pela graça de sermos franciscanos e poder ter concretizado a espiritualidade franciscana neste dia, a cada dia. Assim, tocamos no sentido da última citação. Cito: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Fim da citação. A ordem franciscana secular deve ser aquilo que cativamos e deixamos-nos cativar. Então, nós somos eternamente responsáveis por ela. Estamos sendo responsáveis pela ordem franciscana secular? Estamos sendo responsáveis com a nossa fraternidade franciscana? Quer dizer, eu contribuo com os meus dons para a edificação de toda a fraternidade franciscana, ou eu me distancio, afasto e fico criticando sem eu mesmo contribuir com as dificuldades e os dons dos outros irmãos para com a minha fraternidade. Cultivamos esse cativar, essa sedução, essa afeição. Perdemos o tempo com a ordem franciscana secular, ou seja, nos responsabilizamos pelos serviços, cargos e espiritualidade? Ou já não temos tempo? Ou já não temos tempo de ter tempo para com a ordem franciscana secular, porque nos dedicamos a outras coisas e, portanto, a ordem deixou de ser a minha, a tua rosa. Perdestes a necessidade de tê-la como única para ti e agora tu te encantas com outras rosas, outras espiritualidades? Ou talvez, meu irmão e minha irmã, estejas numa tal crise que perdestes o gosto de gostar de rosas. Volta, meu irmão e minha irmã, reencontra o teu caminho espiritual, recupera a alegria de ser franciscano, de ser franciscana. Orgulha-te disto, irmão ou irmã, porque tu és da estirpe franciscana. Trabalha com paciência a tua vida espiritual como num jardim e volta a cultivar, a cuidar, cativar a ordem franciscana secular. Pede ajuda a um irmão ou irmã franciscano. O Senhor te visitará, sem dúvida, novamente. Que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora dos Anjos, de Francisco e Clara, de todos os beatos e santos franciscanos seculares, especialmente Santa Ângela de Foligno, nos dê a graça de desejar o desejo de Deus, enamorando-se novamente por nossa rosa, por nossa ordem franciscana secular. Em louvor de Cristo. Amém. Paz e bem a todos e a todas.